Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Só lembrando, caso você esteja assistindo esse vídeo na data em que ele foi publicado, você pode ir até a descrição e clicar no link e tentar completar esse Sudoku. Então sugiro que vá até o link na descrição, tente completar e depois volte aqui e veja a resolução passo a passo. Dito isso, vamos começar aqui a solução. Observe que aqui no bloco 8 falta o número 7 e veja que a única possibilidade para o 7 aqui no bloco 8 é esta casa em destaque. Consegue compreender? Veja, o 7 não pode estar aqui na linha superior, por causa desse 7, não pode estar na linha central, por causa do 7 aqui no bloco 7. Então, aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, então aqui nós podemos colocar o número 7. Ainda no bloco 8, veja que o 4 não pode estar aqui na coluna da direita, nem aqui na coluna central. Como o 7 também não pode estar aqui na linha central, pois aqui na oitava linha já tem, ou seja, estou falando do 4, né? Vamos voltar aqui. Número 4. Aqui no bloco 8, o número 4 não pode estar aqui na coluna da direita. Não pode estar aqui na coluna central. Veja que nessas duas colunas já tem o número 4. Na oitava linha também já tem o número 4, então ele não pode estar aqui na linha central do bloco 8, conseguindo acompanhar, né? Então veja que aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Então aqui nós vamos colocar o número 4. Agora, observe interessante, veja que aqui na sétima linha, nós temos o número 4 e o número 9. Aqui na oitava linha, nós temos o 4 e tem o 9. Então, aqui no bloco 7, o 4 e o 9 não vão poder estar aqui na linha superior, nem aqui na linha central. Conseguiu compreender? Pois nessas duas linhas já tem o 4 e o 9. Então, aqui nós estamos pensando em grupo, não mais em unidade, né? Estamos pensando no grupo aqui 4 e 9. Então, veja que no bloco 7, o 4 e o 9 vão ter que estar aqui na linha inferior do bloco 7, 4 e 9. Como aqui na linha inferior do bloco 7 nós temos apenas duas casas vazias, sabemos que elas serão ocupadas pelo 4 e pelo 9. Não sabemos a ordem, mas sabemos que serão ocupadas pelo 4 e pelo 9. Então, vamos analisar aqui o bloco 7. Além do 4 e o 9, no bloco 7 falta o número 2. O 2 não pode estar nesta casa, pois nesta coluna já tem o 2, então o 2 pode estar nesta casa, nesta e nesta. Além do 2, falta o número 3. Nós temos as 4 possibilidades para o 3. O 4 já sabemos que vai estar nesta casa ou nesta. Já temos o 5. Falta o 6. O 6 não vai poder estar aqui na coluna da esquerda, então o 6 nós temos duas possibilidades. Esta casa e esta. Já tem o 7, falta o 8, veja. Que o 8 aqui no bloco 7 não pode estar aqui na coluna da esquerda, pois na primeira coluna já tem o 8. Não pode estar aqui na coluna central, pois na segunda coluna já tem o 8. Então veja que aqui no bloco 7... a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Então, nós podemos colocar o 8 aqui no bloco 7. Veja então que aqui no bloco 7 agora restou apenas duas possibilidades para o 2. Esta casa ou esta. Agora, o 6. Aqui no bloco 7... o 6 não pode estar aqui na coluna da esquerda, como já vimos antes, né? Então, restou apenas esta possibilidade para o 6 aqui no bloco 7. Então, nós podemos colocar o 6 na casa em destaque. Conseguiu compreender isso aí, né? Então, agora essas duas casas aqui no bloco 7 serão ocupadas pelo 2 e pelo 3. 2 e 3. Agora, veja o seguinte... Então, só recapitulando, né? No bloco 7, essas duas casas serão ocupadas pelo 2 e pelo 3, guarda na memória isso, 2 e 3, e essas duas pelo 4 e pelo 9. Mas veja que aqui no bloco 8, voltando ao bloco 8,
o 6 não pode mais estar aqui na coluna central, não, melhor, na linha central e nem na coluna da direita. Não pode mais conter o 6. Então veja que a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 8 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 6. Agora no bloco 5, veja só. Aqui no bloco 5, o 2 não pode estar aqui na linha central nem na linha superior. Então veja que a única possibilidade para o 2 aqui no bloco 5 é a casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 2. Desta forma, veja que no bloco 8 o 2 vai estar na linha central, nesta casa ou nesta. Então, no bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 2, porque sabemos que ele vai estar nesta mesma linha, porém aqui no bloco 8. Então, esta casa não podendo mais ser o 2, tem que ser o 3. Então, no bloco 7, restou apenas esta possibilidade para o número 2. Conseguiu acompanhar até aí, né? Então, até aqui, tranquilo, né? Agora vamos continuar. Então, na primeira coluna, agora falta apenas o 1, 4 e 9, aqui na primeira coluna. Aqui na sétima linha, falta 3 números também. Falta 3, 6 e 5. 3, 6 e 5. Então, esta casa em destaque aqui na sétima linha pode apenas o 3 e o 6, pois já tem o 5 aqui na coluna. Então, esta casa apenas o 3 e o 6. Esta casa aqui apenas o 5 e o 6. E esta apenas o 3 e o 5. Não é isso? Esta casa, vamos aqui no bloco, na quinta linha, esta casa aqui não pode o 1 nem o 2, pode o 3, esta casa em destaque aqui, ó, tá conseguindo acompanhar aí? Não pode o 1 nem o 2, ela pode o 3, não pode o 4, não pode o 5, pode o 6, não pode o 7... Pode o 8, veja, aqui essa casa em destaque, no bloco 6 não pode o 8, por quê? Veja que aqui no bloco 5, o 8 não pode estar aqui na linha superior do bloco 5, então o 8 vai ter que estar na linha central do bloco 5. Então, no bloco 6, o 8 não pode estar aqui na linha central. Então, esta casa em destaque aqui no bloco 6 não pode o 8. Então, até agora, pode o 3 e o 6, não pode o 9, pois já tem o 9 na coluna. Conseguiu perceber isso aí? Então, esta casa pode essa casa aqui, ó, pode o 3 e o 6. Esta casa também pode o 3 e o 6. Não é isso? Já pegou a sacada aí? Se você é um acompanhante do canal, você já sabe que isso aqui é um par excludente, 3 e 6. Então, sabemos que o 3 e o 6 estarão distribuídos nessas duas casas. Então, nas demais casas aqui da última coluna, não podemos ter o 3 e o 6 como possibilidade. Então, esta casa aqui, por exemplo, ela já sabemos que não pode o 6, porque já tem o 6 na linha. Ela não vai poder ser o 3, pois sabemos que o 3 vai estar nesta casa ou nesta. Então, esta casa aqui só pode ser o 1, pode o 8, mas... Então, vamos ver. Então, esta aqui só pode ser o 3 e o 6, esta o 3 e o 6. Esta aqui pode o 8, 7... Esta casa, agora vamos ver esta casa aqui, ó. Esta casa em destaque, aqui na última coluna, sabemos que nela não podemos, a princípio já sabemos que não pode o 3 e nem o 6, pois o 3 e o 6 vai estar nesta casa e nesta, os dois números vão estar distribuídos nestas duas casas. Então, esta casa aqui já sabemos que não pode o 3 e nem o 6. Ela também não pode o 1 nem o 2. Não pode o 2, ela pode o 4, né? Aqui não tem impedimento. Aqui poderia ser o 4. Não pode o 5, tem o 5 na coluna. Não pode o 6, né? Já expliquei. Não pode o 6, não pode o 7, nem o 8, nem o 9. Então veja que a única possibilidade para esta casa aqui em destaque é o número 4. A princípio poderia o 3 e o 6, mas como temos um par excludente aqui na coluna, ela não pode mais ser o 3 nem o 6. Então veja que esta casa em destaque só pode ser o número 4. Conseguiu compreender isso aí? Então aqui nós podemos colocar o número 4. Observe que nesta linha, a primeira casa vazia aqui da linha deveria ser o 4 ou o 9. Como não pode mais ser o 4, então ela tem que ser o número 9. Agora,
veja então que aqui no bloco 4, o 4 vai estar aqui nesta casa ou nesta. Aqui então no bloco 4, além do 4, falta o 3 e o 5. 3 e o 5. Aqui no primeiro bloco, essas duas casas serão ocupadas pelo 1 e pelo 4. 1 e 4. O 2 vai ter que estar aqui na coluna da direita. O 2, o 6 na coluna da direita também, nessas duas casas. O 3, vamos ver. 3 tem essas 4 possibilidades para o 3. O 7 vai estar nesta casa ou nesta. Aqui, ó, 2 possibilidades para o 7. Então veja, o 8. Então essas 3 casas aqui, ó. Não, o 8 já tem o 8 aqui no bloco 1. Não adianta. Agora, então é o seguinte, aqui ó, quarta linha. Aqui na quarta linha, veja, está faltando apenas 3, 5 e 6, não é isso? Aqui, ó, quarta linha, 3 casas vazias, 1, 2, 3, faltam os números 3, 5 e 8. Observe que esta casa aqui em destaque, nela não podemos ter o número 3 e nem o número 5. Porque, veja, o número 5 aqui no bloco 9 vai ter que estar nesta casa ou nesta. Consegue compreender, né? Veja, aqui na linha inferior não pode o número 5, na última linha já tem o 5, na última coluna já tem o 5. Então, não pode estar nesta casa nem nesta. Né? Essa casa aqui não pode, né? Porque já tem o 5 na coluna, essa casa é o 3 ou o 6. Então, no bloco 9, o 5 vai estar aqui em uma dessas duas casas da coluna da esquerda. Então, no bloco 6, o 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda, como ele também não pode estar aqui na coluna da direita. As duas possibilidades para o 5 no bloco 6 são essas duas casas. Então, veja que esta casa aqui, ó, não pode o 3 e nem o 5. Então, a única possibilidade para ela é o número 6. Podemos, então, colocar o 6 nesta casa em destaque. Logo, aqui no bloco 5, essas duas casas aqui, ó, da linha superior, serão ocupadas pelo 3 e pelo 5. 3 e 5. Então, restou apenas esta possibilidade para o 6 aqui no bloco 5. Logo, a única possibilidade para o 8 no bloco 5 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Aqui, ó, sabíamos que esta casa aqui, ó, no bloco 6, esta casa aqui, ó, deveria ser o 3 ou o 6. Ela não pode mais ser o 6, porque já tem o 6 aqui no bloco. Então, esta casa aqui, ó, tem que ser o número 3. Logo, esta outra casa aqui, que deveria ser o 3 ou o 6, não pode mais ser o 3, é o 6. Conseguiu acompanhar, não é isso? Esta casa aqui não pode ser o 3 nem o 6, então tem que ser o 5. Podemos completar aqui a sétima linha, colocando o 3 na casa em destaque. Aqui tem que ser o 3. Na quinta linha, falta apenas 2 números, quinta linha. Falta o 5 e o 9. 5 e o 9. Veja, esta casa não pode o 9, pois já tem o 9 no bloco 4, então tem que ser o 5. Aqui é o 5. Podemos completar a quinta linha, colocando o 9 na casa em destaque, aqui no bloco 6. Agora no bloco 6 falta apenas os números 5, 7 e 8. A única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o 5. Agora falta o 7 e o 8. 4 e 3, né? 4 e 3 são os números que faltam aqui no bloco 4. Aqui, vamos voltar aqui ao bloco 9. Falta o número 1. O 1 vai estar nesta casa ou nesta. Falta também o número 2. Sabemos que o 2 vai estar nesta casa ou nesta, não é isso? Dúvidas? Deixe nos comentários. 2. O número 3. Temos apenas esta possibilidade para o 3 aqui no bloco 9. Então vamos colocar o 3 na casa em destaque. Agora veja que no bloco 9 restou apenas esta possibilidade para o número 1. E apenas esta possibilidade para o 2.
podemos completar o bloco 9 colocando o 8 nesta casa em destaque. Então, no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Vamos colocar o 8 aqui nesta casa. No bloco 8, agora falta o 2 e o 1. 2, 1 e 5. 2, 1 e 5. Então, veja. Aqui no bloco 6, esta casa não pode mais ser o 8, tem que ser o 7. A única possibilidade para o 7. E a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque aqui no bloco 1. Essa tem que ser o 3. Então, esta casa já tem 8, 9. Falta o 9. 2, 6, 1 e 4. Falta o 5 e o 9 também. Esta casa aqui não pode o 5, então tem que ser o 9. Esta casa em destaque tem que ser o 5. Então, no bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o 4. Podemos completar aqui o bloco 7 colocando o 9 aqui na casa em destaque do bloco 7. Esta casa em destaque no bloco 4 não pode mais ser o 4, tem que ser o número 3. E vamos completar o bloco 4 colocando o 4 na casa em destaque. O que mais? Aqui, ó, bloco 2, 3. A única possibilidade para o 3 no bloco 2 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 3. Onde é que falta o 3? Aqui no bloco 5, né? A única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Vamos completar o bloco 5 colocando o 5 da última casa em destaque. Veja que a grade está completa com o número 3, 7. O número 5, vamos ver aqui. Falta o 5 aqui no bloco 8 também. É o seguinte. O 2 aqui no bloco 2 vai estar nesta casa ou nesta. O 2 vai estar nesta casa ou nesta. Então, esta casa em destaque aqui no bloco 1 não pode ser o 2. Então, tem que ser o 6 e esta tem que ser o número 2. 6 no bloco 3, falta o 6. Então, aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, não é isso? Então, aqui tem que ser o número 6. E falta aqui o número 1 também no bloco 3. Falta o 1. Então, aqui na segunda linha, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Podemos completar aqui a segunda linha colocando o 9 na última casa vazia da linha. Então, aqui tem que ser o número 9. Aqui na sexta coluna falta o 9. A única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Aqui no bloco 2, vamos colocar aqui o 9. Podemos completar aqui a sexta coluna colocando... Falta o que? O número 5. O 5 na casa em destaque aqui no bloco 8. Então, logo no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos completar o bloco 8 colocando o 2 na última casa vazia. Aqui no bloco 2, restou apenas esta possibilidade para o número 2. No bloco 2, agora, esta coluna, nós estamos aqui na quinta coluna, que falta apenas o número 5, não é isso? Então, aqui tem que ser o 5. E o 2 falta... No bloco 2, falta apenas o número 8. O 8 deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 3, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Aqui é o 8. Ainda no bloco 3, falta o número 1. Temos a única possibilidade para o 1 aqui no bloco 3. Vamos completar o bloco 3, onde falta apenas o número 4. Então, aqui tem que ser o 4. No bloco 1, esta casa não pode mais ser o 4, tem que ser o 1. Aqui... No bloco 1, a última casa vazia tem que ser o número 4. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e te vejo no próximo.